Fala aí, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Ronaldo Fenômeno mandou um recado para o Vasco aí e também para outros clubes que estão interessados em tirar um jogador do Cruzeiro. Vamos falar desse assunto, vamos falar também aqui da entrevista do Maurício Barbieri à ESPN, exaltando o elenco do Vasco. Vamos falar também da situação do Souza. O Vasco abriu as portas para o retorno do jogador. Vamos trazer informações de como que está a situação do jogador. Ele já definiu o seu futuro. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o likezão aí, como de costume. Se inscreve no nosso canal se você não está inscrito. É de graça, só clicar no inscreva-se. Ativa o sininho aí das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui do nosso canal Vamos Vasco. Ficar sempre por dentro das novidades, notícias do nosso Vascão. Tá lá também no meu outro canal, Showball, novo projeto. Link tá aqui na descrição aqui. Se inscreve lá para ajudar bastante o nosso crescimento. Bom, pessoal, em entrevista aí à ESPN, Maurício Barbieri falou aí do time do Vasco, cara, como que está a equipe hoje. Ele disse que a equipe ainda está longe do seu limite e que pode chegar muito longe ainda nessa temporada. E disse que o Vasco está em um estágio inicial. Ele ressaltou que nos últimos 3 clássicos o Vasco fez um bom jogo e acha que ainda é cedo para dizer que está no mesmo nível dos rivais. O importante é conseguir competir em pouco tempo, o que o Vasco já está conseguindo fazer. Ele foi perguntado a respeito se irá chegar mais reforços ainda para essa temporada de 2023. Ele disse que sempre faz muitos pedidos ao Paulo Brax. Deu risada aí do assunto, né, cara? Muito possivelmente o Maurício Barbieri deve estar pedindo aí muitas outras contratações para a diretoria do Vasco, né? Peças ainda precisam chegar para a temporada de 2023, para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil. A semana que vem o Vasco já volta a jogar novamente na Copa do Brasil, um jogo muito importante contra o ABC em São Januário, e precisa se reforçar aí para um Campeonato Brasileiro longo, pesado, e caso o Vasco também vá passando de fase na Copa do Brasil, precisa ter um elenco forte, um time mais competitivo, bem mais competitivo, para enfrentar de igual para igual os grandes times aqui do Brasil, que já têm elencos formados há muito tempo. Atlético Mineiro, Palmeiras, já conseguiu vencer o Flamengo, já conseguiu ser superior ao Flamengo. Ainda tem um Fluminense como uma pedra no sapato, mesmo jogando bem, não conseguiu vencer o Clássico. Tem adversários pesados pela frente, Corinthians, São Paulo, entre outros times tradicionais aqui no Brasil. O Grêmio, né, está numa crescente muito grande também. Com certeza, esse ano será um ano muito competitivo aqui no futebol brasileiro, e para isso o Vasco precisa de ter elenco. Também falou a respeito da SAF, né? Ele disse que com a SAF não tem isso de gastar mais do que o orçamento prevê. Ele disse que é algo muito comum nos clubes que não são SAF nesse momento e acabam se endividando, como foi o caso do Vasco aí num passado recente. Ele também mandou um recado para a torcida do Vasco, né? Ele disse que o torcedor pode esperar uma equipe bastante consistente. A ideia é que a gente fique na parte de cima da tabela nessa temporada. Diz também ter a ideia que a gente possa competir em um nível muito alto com todos os times aí do Campeonato Brasileiro. Pois é, pessoal, a gente espera muita coisa do Vasco nesse ano, já está enchendo os olhos do torcedor vascaíno. O Vasco voltou a vencer clássicos, vinha de 9 derrotas consecutivas, venceu o Botafogo, venceu a Mulambada, né, nosso maior rival, e com certeza isso dá uma moral gigantesca para o trabalho do Maurício Barbieri, que hoje é um trabalho sólido, né, pelo menos nesse primeiro momento. Não se questiona substituições, não se questiona a escalação do Vasco, não se questiona absolutamente nada no time do Vasco hoje, né? Só se pede mais reforço para o time ser mais forte ainda nessa temporada. De resto, meu amigo, ó, o time tá perfeito. Tá jogando o que o treinador pede, tá jogando realmente o que treina, né? Você vê ele recuperar jogadores como o Alex Teixeira. A recuperação do futebol do Alex Teixeira, na minha opinião, foi fundamental pro Vasco ter sucesso nesse início de ano. O Gabriel Peck voltando a jogar bem, né, cara? Jogando muita bola nessa temporada. E a gente espera que outros jogadores cresçam com o Maurício Barbieri, como a gente teve gratas surpresas, como é o caso aí do volante Rodrigo, também os jogadores contratados, Lucas Piton, Léo Pelé, que tá sendo um monstro ali na zaga. Tenho certeza absoluta que o Manuel Capasso também vai nos dar muita alegria nessa temporada. E na lateral direita o Pumita Rodrigues tá voando, né? E no gol o Vasco muito bem servido com 2 ótimos goleiros. E o Léo Jardim, que fechou o gol contra a Mulambada, merece todos os elogios aí, que enfim parece que ele está se soltando mais. Fez um ótimo clássico e a gente espera que ele mantenha esse alto nível aí jogando no gol do Vasco nesse ano. E sem falar, claro, dos garotos da base, né? Que já estão lá no Vasco, Marlon Gomes, Figueiredo, o próprio Gabriel Peck, agora o retorno do Andrei Santos. Muitos jogadores interessantíssimos. A gente espera muita coisa e, claro, o artilheiro Pedro Raul lá na frente, colocando a bola no fundo do gol. Deixe nos comentários o que você espera do time do Vasco em 2023. Se você acredita em título da Copa do Brasil, quem sabe um título brasileiro e quem sabe aí o título carioca, que hoje seria muito possível, um título bem viável para o Vasco conseguir nesse primeiro semestre.
O volante Souza definiu aí o seu futuro. O jogador que acompanhou o clássico contra o Flamengo no Maracanã teve uma reunião com o Vasco e o nosso clube deixou as portas abertas para o jogador retornar à Colina. Porém, o jogador decidiu que vai continuar no exterior e muito provavelmente ele irá jogar no futebol chinês. Vale ressaltar que ele teve uma conversa muito positiva com o Paulo Brax, porém o jogador tem uma grave lesão no joelho e ele ainda vai ver se aguenta jogar futebol e vai para um campeonato muito mais fraco, né? Lá no campeonato chinês, que não existe tanta competitividade assim, e pode ser que o Souza volte a jogar bem e quem sabe retorne ao Vasco algum dia, né, cara? Eu acho pouco provável que isso irá acontecer, até porque ele teve uma lesão muito grave, já tem uma idade avançada, se não me engano o Souza deve estar com o quê? 33, 34 anos ou 35 anos, não sei ao certo aqui a idade do Souza. Porém, o jogador teve uma gravíssima lesão, não vai ficar no futebol europeu, não vai ficar no Besiktas e muito possivelmente irá para o futebol chinês. Como a gente falou, o Vasco abriu as portas de São Januário da Colina para ele voltar, mas ele vai optar em sim jogar lá na China e ganhar aquele dinheiro que a gente sabe que o jogador gosta, né, cara? Já teve outras oportunidades para voltar a jogar com a nossa camisa, porém optou por um projeto bem melhor financeiramente para ele, né? Deixa aí nos comentários se você acredita em um retorno do Souza ainda com a camisa do Vasco, se você acredita que ele vai voltar um dia à Colina e ser jogador do Vasco. Bom, quem não será jogador do Vasco é o volante Alisson. O empresário do jogador teria negado a consulta do Vasco pelo volante. Ontem surgiu informações aí do interesse do Vasco, do Botafogo, Internacional e até mesmo Palmeiras nesse jogador. Porém, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o volante não irá sair do Cruzeiro. Inclusive, o Ronaldo Fenômeno deu uma entrevista aí ao Globoesporte.com e negou a saída do jogador. Ele disse que o jogador teve uma indisciplina por não comparecer ao treino, o que teria indicado uma possível saída do atleta, muito possivelmente aí para o Vasco, Botafogo ou Internacional, até mesmo o Palmeiras. Porém, o jogador não irá deixar o Cruzeiro e vai permanecer lá no Clube Mineiro para essa temporada. O Ronaldo disse que não precisa vender o jogador e precisa continuar a formar o atleta para que ele consiga desenvolver mais ainda lá no Cruzeiro. Ou seja, o Cruzeiro fechou as portas aí totalmente para o Vasco talvez tentar contratar o jogador, disse que não vai negociar o atleta. O Vasco sim teve um interesse no jogador, porém não fez uma proposta oficial, como confirmou aí o empresário do jogador, que está praticamente saindo do Cruzeiro, né? Eles falam que o jogador faltou o treino, que o jogador teve atos de indisciplina, que o Cruzeiro pretende utilizar o atleta. Já está bem nítido para todo mundo que ele não vai permanecer no Cruzeiro. Vale ressaltar que esse atleta deixou a Ponte Preta, colocando a Ponte na justiça por causa de salários atrasados e pode ser que ele tente forçar uma saída do Cruzeiro. Já tem um histórico aí de forçar a saída dos seus clubes e pode ser que, quem sabe, ele saia do Cruzeiro e o Vasco aí, talvez quando ele estiver livre no mercado, vá atrás do jogador para tentar a sua contratação. Deixe aí nos comentários o que você acha do volante Alisson. O Vasco não fez proposta e o Cruzeiro também não planeja se desfazer do seu jogador nesse momento. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho aí para você receber todos os vídeos postados. Tamo junto, forte abraço e é nóis!